Dando sequência, então, na nossa parte 2 da nossa aula, a gente vai tratar sobre o diagnóstico financeiro das empresas. Lembrando que esse diagnóstico nada mais é do que uma análise de desempenho da situação econômica e financeira com base nas demonstrações financeiras da empresa. Lembrando que então os demonstrativos financeiros aí da empresa, eles vão ser o balanço patrimonial, a DRE, o DVA, o demonstrativo de valor agregado e outros aí que a gente vai aprender também ao longo do nosso curso, da nossa disciplina. Peço aí aos senhores que busquem também material adicional, não se limitem a só o nosso livro didático ou as nossas aulas expositivas dentro de sala de aula, né? Extrapolem o conhecimento e lembre-se que vocês são os principais atores aí, né? Dentro do próprio desenvolvimento de vocês, tá? Lembrando que esse diagnóstico financeiro da empresa é feito para atender os objetivos internos e também muitas vezes externos da empresa. Mais para frente a gente vai falar que ele serve também para a tomada de decisões, por exemplo, de um investidor em comprar ou não as nossas ações. Bem, o que esse diagnóstico vai avaliar dentro da empresa? Ele vai ter três áreas aí que ele vai avaliar para a empresa. Primeiro, com a capacidade de remunerar os investidores, sua rentabilidade ligada ao fator econômico, em gerar valor para os novos investidores. Essa empresa é uma empresa que, para o investidor, ela está gerando valor, ou seja, ela está permitindo, né, uma distribuição de lucro. Além disso, se a empresa ela tem a capacidade de honrar seus compromissos financeiros, se ela tem esse equilíbrio aí, né, entre o que ela consegue fazer de realizar de vendas no mercado, consegue receber do seu cliente e até o momento do pagamento dos seus fornecedores. Lembrando que a gente falou um pouco, né, na parte 1 da aula sobre essa questão de desencaixe financeiro, né? Aí, agora mais especificamente, eu queria propor para vocês um ponto de reflexão. Vocês normalmente colocam os pagamentos das suas dívidas, né? Conta de água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa, compra aí de muitas vezes de alimentos, né? Vocês colocam essas despesas antes ou depois do recebimento do seu salário. É válido a gente fazer essa reflexão porque normalmente a tendência é colocar sempre, né, o pagamento dessas contas após o recebimento do nosso salário. Ou seja, se você recebe até o quinto dia útil do mês, normalmente as suas dívidas elas vão começar a vencer a partir ou depois do quinto dia útil do mês. Primeiro a gente recebe para depois pagar. Por que isso? Porque é necessário primeiro que a gente tenha um recurso para então a gente fazer o pagamento. Não é muito diferente da empresa. A empresa também ela vai precisar de ter esse recurso disponível para conseguir fazer esses pagamentos aí. Lembrando que se não tem um recurso próprio, né? Se a empresa não tem esse recurso próprio, ela tem que obter de algum outro lugar. Não podemos virar para os nossos fornecedores e informá-los que a gente simplesmente vai deixar de realizar o pagamento, né? Nenhum fornecedor iria aceitar essa possibilidade. Bem, o outro pilar de análise e observação que a gente vai ter é a eficiência com que a empresa administra suas atividades operacionais. A gente entender também se dentro daquilo que a gente entende de melhor prática para o mercado, ele está sendo aplicado no dia a dia dessa empresa. Lembrando que uma empresa que atua da melhor forma possível, naturalmente seus resultados vão espelhar esse bom andamento de um processo. Tá? Bem, vamos lá falar um pouco sobre a análise econômica da empresa. A gente vai separar agora, a gente vai falar um pouco da análise econômica e depois a gente vai falar um pouco da análise financeira. Bem, basicamente a análise econômica da empresa ela vai avaliar se a empresa aplica seus recursos de forma eficiente e faz uso adequado dos recursos financeiros que lhes são confiados pelos proprietários e credores. Bem, a gente vai utilizar principalmente alguns indicadores relacionados ao lucro com ativo, o lucro com investimento total e o lucro com o patrimônio líquido. Bom, a gente tem uma gama de indicadores que vai ajudar a gente fazer esse levantamento da análise econômica da empresa. A gente quer saber sobre a eficiência da aplicabilidade, né, da empresa na utilização daquele recurso para a geração de valor. Ora para a própria empresa, ora para o investimento total que foi feito e depois para os sócios que estão representados ali pelo patrimônio líquido. Nesse tipo de análise, é possível concluir se a empresa tem ou não a capacidade de gerar resultados com a sua atividade.
o que é extremamente importante. Uma empresa, ela precisa conseguir fazer com que a sua operação ela seja sadia, ou seja, ela consiga se manter de pé, né? Ela consiga se bancar. Não adianta nada uma empresa que, por exemplo, ela consiga vender, mesmo vendendo bem, e mesmo assim quebre. Chama a atenção de vocês aí, por caso de algumas empresas no mercado que já passaram por essa situação, como, por exemplo, a própria Ricardo Eletro. Não sei se você sabe, mas ela há uns 1 ano ou 2 anos atrás, ela já não pertence mais ao seu sócio fundador, né? Ela quase decretou falência devido a ela não estar conseguindo mais se manter dentro do mercado, ou seja, ficar sadia, né? Conseguir pagar suas contas. Mas de qual forma é isso? Ela é uma empresa que, tecnicamente, olhando para os relatórios de venda dela, tem um volume gigantesco de venda. Mas o posicionamento entre aquilo que ela vende e aquilo que ela gera de valor, ele estava muito desequilibrado. Vender por vender com um preço errado é como se fosse uma fórmula para uma explosão, ou seja, é uma fórmula para um tiro no pé muitas vezes para a empresa. A gente tem que achar esse equilíbrio aí, que qual seria o preço adequado para vender os nossos produtos e conseguir de fato se manter, né, dentro desse mercado que é competitivo e muito dinâmico. Bem, uma outra perspectiva que eu chamo a atenção de vocês é a análise financeira da empresa. Dizemos que essa análise ela está pautada principalmente no equilíbrio financeiro, que a gente vai avaliar se a empresa tem ou não a capacidade de honrar seus compromissos no momento do vencimento. Lembrando então que essa capacidade de pagamento de compromisso de curto prazo é analisada a partir de indicadores que têm a relação entre o ativo e o próprio passivo de curto prazo. O que quer dizer isso? Qual é o natural de acontecer? Imaginemos que estamos com um projeto dentro da nossa empresa e esse projeto ele requer um investimento de um determinado valor, que seja R$ 100.000, por exemplo. Tá bom? Esses R$ 100.000 ele vai ser aplicado para a construção desse projeto, mas esse projeto, tecnicamente, ele vai ter um tempo de retorno de aproximadamente 2 anos. O que isso quer dizer? Significa que a gente vai despender esse valor de R$ 100.000 e que só daqui a partir de 24 meses a gente vai começar a ter os possíveis retornos desses R$ 100.000. Se eu vou ao banco e faço uma captação de recursos, ou seja, eu faço um empréstimo de R$ 100.000 que vai vencer em 3 meses, é viável a montagem desse projeto? Praticamente não, né? Porque o que vai acontecer é que eu vou ter que utilizar de outras fontes de recursos para conseguir quitar esse projeto. É esse equilíbrio que a gente tem que fazer. Normalmente, investimentos de longo prazo, eles têm que ser viabilizados por passivos de longo prazo. E investimentos de curto prazo, eles têm que ser viabilizados com empréstimos de curto prazo. É esse equilíbrio, muitas vezes, que o gestor financeiro ele vai ter que conseguir realizar dentro da operação das empresas. A gente precisa entender, né, que a empresa ela só vai se tornar sadia a partir do momento que a gente toma as decisões corretas, principalmente na esfera e perspectiva financeira. Tomar uma decisão financeira errada praticamente significa decretar a falência da empresa nos próximos momentos, aí, nos próximos meses. Espero então que vocês tenham entendido, né, a nossa sessão. Lembrando que eu peço então atenção na entrega desse relatório. Vou pedir que vocês me enviem esse relatório até o dia... Vou marcar uma data aqui para vocês. Até o dia 25, né? Até o próximo dia 25, que vai ser na nossa próxima quarta-feira aí. Fico aguardando vocês, lembrando que podem me mandar qualquer dúvida por e-mail. Lembrando que foi feita uma suspensão das aulas presenciais, mas que não significa que vocês estão aí liberados para não realização das atividades. Lembro aí da importância de vocês se prevenirem e resguardarem nesse momento, né? Não deixem de seguir todas as instruções do Ministério da Saúde. Evitem locais com um grande volume de pessoas. Sempre lembrem-se de se higienizar a mão na hora e não levem a mão no rosto, na boca e nem no nariz, conforme orientações aí. Abraço a todos, fico à disposição e até mais.